Olá, investidor. Nessa aula nós vamos falar sobre algo que faz parte da vida do brasileiro desde sempre. Algo muito importante que é necessário que você saiba o significado, não somente o significado, mas como isso é aplicado na sua vida no dia a dia. E o que é isso? Inflação. Para você entender de maneira muito simples, inflação nada mais é do que a perca do poder de compra. Ou seja, a inflação faz com que cada vez mais o seu dinheiro valha menos, o seu dinheiro vai perdendo valor. Me acompanhe na tela que eu vou te explicar melhor. Olha só, inflação, para você entender, também existe o contrário de inflação, que é a deflação. A deflação é o ganho do poder de compra. Então, vamos voltar aqui em inflação. Dinheiro perde o poder de compra. Como que o dinheiro perde o poder de compra? Excesso de gastos do governo, quando o governo gasta demais. A máquina pública, o funcionalismo público, tudo aquilo para poder funcionar o governo fica muito caro, então isso aumenta, isso provoca inflação, emissão de dinheiro sem reserva. O que é emissão de dinheiro sem reserva? Eu não sei se você conhece um pouco da história do Brasil, você fez parte, você viveu durante esse período. Antes ali, 93, de 87 a 93, o Brasil viveu uma superinflação, ou seja, inflação que chegou a quase 7.000%. É importante saber disso porque para que nós não precisamos voltar mais do que aconteceu nessa época. Mas olha só, às vezes o produto estava com preço de manhã na prateleira e à tarde já estava com outro preço, ou seja, ficavam mudando o preço dos produtos continuamente. Porque o que isso tem a ver com emissão do dinheiro sem reserva? Ou seja, é quando o governo começa a imprimir dinheiro, imprime dinheiro. Para o nosso dinheiro em papel, o papel em si não tem um valor, mas o que tem valor é o que está lá na reserva do Banco Central. Ou seja, se existe um papel de R$ 100, deve existir uma reserva em ouro, uma reserva em dólar desses R$ 100. Ou seja, para que nós não percamos o valor. E aumento do endividamento em títulos públicos. Por que aumenta o endividamento? Olha só. Como que o governo consegue dinheiro para poder pagar as dívidas? Primeiro, imposto, arrecadação de imposto, ou emissão de títulos de longo prazo, ou seja, o governo capta dinheiro para poder investir em infraestrutura, educação, fazer investimentos e vai remunerando o investidor. Por exemplo, quando você compra um título público do Tesouro Nacional, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo está te pagando por isso. Quando o governo começa a tomar muito dinheiro emprestado, é como é na nossa vida pessoal. Se nós tomamos muito dinheiro emprestado, uma hora as dívidas vão tomar conta e vai tudo fugir do controle. Também é uma coisa que pode acontecer de gerar inflação. E a deflação, acontece deflação no Brasil? Ao longo prazo, não, mas pode acontecer um mês ou outro do ganho do poder de compra. Como assim um mês ou outro? Os principais indicadores que medem a inflação, eles são medidos mensalmente. Às vezes pode acontecer de algum mês ou outro, onde a economia foi bem, o governo diminuiu os gastos, houve uma deflação, que é o ganho do poder de compra, ou seja, daqui a pouco você vai entender quais produtos, quais bens de consumo, por exemplo, que são impactados, mas os produtos simplesmente ficam mais baratos, ou seja, nós conseguimos comprar mais com aquele dinheiro que nós temos. Como que acontece, como eu falei, controle de gastos, aumenta a reserva, antecipação do pagamento de títulos, ou seja, o governo também, caso esteja com dinheiro disponível, ele faz a antecipação de dívida, ou seja, ele começa a recomprar títulos que ele mandou no mercado ao longo do tempo para poder diminuir essa inflação, diminuir o endividamento. Ou seja, é como assim como nós fazemos, nós começamos a pagar as dívidas para poder não ficarmos dependentes do juro no longo prazo. Quais são os dois principais indicadores de inflação no país? Simples. IPCA, você vai ouvir falar mais no jornal, em veículos de comunicação, na internet sobre o IPCA, mas são dois, é o IPCA e o IGPM. IPCA, Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, e IGPM, Índice Geral de Preço de Mercado. IPCA mede os bens não duráveis e serviços, como assim, comércio, alimentação, prestador de serviço, água, internet, ou seja, são bens não duráveis, são coisas mais
rápidas, são alimentação, coisas que fazem parte do nosso dia, uma necessidade mais rápida. E o IGPM, ele é medido por 3 outros indicadores, que é o de preço do produtor, ou seja, o de preços do produtor, preços ao consumidor, como é tabelado o preço pelo comércio ao consumidor, e da construção civil, que é o INCC, a construção civil, ou seja, mede mão de obra, ferragens, maquinário, combustível, dentre outras coisas estão dentro disso. Outra coisa também que o IGPM mede, o aluguel, lembra? Para que faz a correção do aluguel é o IGPM, atrelado ao IGPM. E serviços essenciais, como luz, dentre outros serviços essenciais. Ou seja, são esses 2 principais indicadores que medem a inflação, ou seja, o poder de compra, o aumento do preço desses 2 principais indicadores que medem esses setores de produtos e serviços. Para você entender IPCA, diminuição do poder de compra da moeda. Lembra que eu falei aqui, ó, de 86 a 93, 94 veio o Plano Real, onde diminuiu essa questão da inflação, mas aqui, ó, chegamos à inflação de quase 7.000%. Para você ver hoje, há uma inflação alta para nós, que chegou em 2015, 2016, foi de próximo de 15%, mas imagina uma inflação de 7.000%. E ao longo do tempo, essa inflação veio diminuindo. Como isso funciona? Imagina só que em 2010 você tinha 10 mil reais. Você poderia comprar o carro em 2010 ou investir o seu dinheiro e deixar para poder comprar em 2011. Mas olha só como é importante nós termos a ciência e procurar investimentos que sejam lucrativos, ou seja, investimentos que rendam mais do que a inflação. Achou um CDI de 5%, por exemplo, a nossa realidade agora é CDI de 7, pouco por cento. CDI, que é a taxa média de juros. Lembra lá na aula de CDI, taxa média de juros? Inflação. De 2010 para 2011, se eu tivesse investido os 10 mil reais, então em 2011 rendeu 5% no ano, eu tenho 10.500 reais. Mas houve 8% de inflação. Então esse carro vai estar custando 10.800 reais. Ou seja, o dinheiro que eu investi, eu consigo comprar o mesmo carro? Não, porque o meu poder de compra ficou menor. O juro dos seus investimentos deve superar a inflação. Acredite, existem investimentos onde o seu dinheiro vai render menos do que a inflação. São os chamados de perca fixa. Por quê? Porque você não vai estar ganhando dinheiro. Por mais que o investimento seja bonito, tenha uma boa articulação, mas o que importa mesmo é que se você está ganhando dinheiro ou não. Como seu dinheiro perde valor? Seu dinheiro perde valor. Como seu dinheiro perde valor? Em 96, com 100 reais, você enchia o carrinho. 2005, com 100 reais, dava ali para metade do carrinho. 2020, com 100 reais, dá para você colocar uma coisa ou outra no carrinho. Ou seja, o seu dinheiro, os mesmos 100 reais, foi perdendo poder de compra ao longo do tempo. Acumulado nos últimos 12 meses de 2020, para você ter noção, o IPCA, que é uma taxa média de juros, de 4,23%. PCA, que a taxa média, um dos principais indicadores da inflação, 4,23% em 2020. CDI, taxa média de juros, 2,76%, juro de investimento. Se você teve um investimento com 100% do CDI, você teve uma média de 2,76% no decorrer de 12 meses, ou seja, o seu dinheiro rendeu muito menos do que a inflação, ou seja, o seu dinheiro perdeu valor. E acredite, eu estou falando de 100% CDI de um investimento bom. Tem muito produto de investimento de banco comercial que é 70% CDI, 65% CDI, 80% CDI, ou seja, vale a pena investir em renda fixa? Depende do seu objetivo, mas só vale a pena você investir em renda fixa se o retorno for bom. Caso contrário, não vale a pena, porque é melhor você procurar algum outro tipo de investimento, porque senão você vai estar perdendo
dinheiro. E nós não estamos aqui para perder dinheiro, não é? Nós estamos aqui para dar valor ao nosso dinheiro e fazer ele render cada vez mais. Certo, investidor? Então, te espero na nossa próxima aula. Até mais.